Não precisa mais. Ana, é Tá uma alegria certo. muito grande Muito estar com você de obrigada. novo. Você já sabe, eu já lhe disse, vou repetir, eu sou sua fã, Oh, e sua fãzona, assim. Eu tenho olhado que você é atleta também, né, amiga? Você a é gente atleta, faz um esforço para isso. que maravilha. Jogue daí um pouquinho dessa coragem que eu estou precisando, viu? Com certeza. O Eu tema que acho você mandou, que diga, eu pode acho que falar. essa coisa do esporte é também uma busca depois dessa experiência, né, de quase morte. Então, foi o sopro de vida, né, de muitas coisas que mudaram realmente na minha vida depois dessa experiência. Eu Então tinha 20. agora é com você, não falo mais nada, comece sua história. Viu? A Pronto, minha história é de quase morte. Agora vamos, minha ok. amiga. Gratidão aí a você mais uma vez. Então, eu tinha cerca de 29 anos, quando eu vivi essa experiência. Minha segunda filha era um bebê de 6 meses. Eu tive uma crise de vesícula, né? Passei 4 dias correndo de hospital em hospital, sem identificarem exatamente o que era, até que já no quinto dia, depois de muitas dores, veio então a necessidade de fazer uma cirurgia de urgência. Eu fui para um hospital, não tinha vaga, me encaminharam para um outro hospital, e nesse hospital é que eu vivi essa experiência. E como é que foi isso, né? Eu tive, de fato, uma parada cardiorrespiratória, e nesse momento é que eu saí do meu corpo, eu me vi como se eu estivesse assim no teto, né, da sala do centro cirúrgico, e eu observava toda aquela equipe que estava ali naquele centro cirúrgico. Então, é assim, eu vi o anestesista, eu vi o médico, os instrumentadores, os enfermeiros, eu via toda a equipe fazendo um esforço de ressuscitar, né, de me ressuscitar. Então, eu lembro que me deram injeção, eu lembro que fizeram massagem cardíaca, eu lembro que eu tomei choque, né, aqueles antigos ainda que dava para poder, né, a pessoa ressuscitar. Então, eu vivi todo esse processo. E nisso que eu estava me vendo naquela maca do centro cirúrgico, se abriu, né, quase que ao meu lado, assim, um túnel com um feixe de luz muito bonito. E o convite para que eu entrasse ali naquele túnel, eu só via luz, muita, muita, muita luz, e eu enxergava um pouquinho o que era do outro lado. Um lugar bonito, com flores, com muita, assim, com muita energia boa. E aí aquilo foram, assim, fração de segundos, foi um tempo muito curto. Só que nesse processo de eu entrar nesse túnel, é como se eu estivesse me despedindo do meu corpo, e eu olhava para trás, eu me via naquela maca do centro cirúrgico, e ao mesmo tempo uma vontade de seguir por esse túnel de luz. Só que quando eu estava no meio desse túnel, eu disse, mas minha Nossa Senhora, né? E aí vem a influência muito forte, porque até então eu diria assim, eu era essencialmente católica, então me veio a imagem de Nossa Senhora, e eu dizia para ela, eu disse, mas minha mãe, eu tenho um bebê de 6 meses, eu não posso ir agora, né? E isso foi, eu acho que foi a senha para que eu pudesse retornar ao meu corpo. É como se tivesse ali negociado, né, entre aspas, alguma possibilidade de voltar para essa vida em função do meu bebê, né, de 6 meses. E esse foi um processo muito rápido, e eu rapidamente voltei para o meu corpo de uma forma muito abrupta. E isso, no dia seguinte, eu senti muitas dores no meu corpo inteiro.
Só que eu demorei, assim, anos depois para entender o que tinha acontecido, porque até então, como eu era católica, a gente não tinha, dentro do catolicismo, nenhuma orientação, nenhuma informação a esse respeito. Eu era absolutamente leiga. Eu diria até que eu cheguei a negar essa experiência por alguns anos. Até que, quando passou o filme Nosso Lar, que você se referiu agora há pouco, né? Foi um filme assim, extremamente forte, eu não me lembro se foi 2011, 2010, enfim, que esse filme passou. E aí eu fui ao cinema assistir, porque estava sendo muito comentado, e eu prontamente fui ao cinema assistir esse filme. E aí, quando eu estava lá, ao ver aquela cena, nossa, eu já chorei o resto do filme inteiro, né? Porque foi exatamente aquela cena da passagem pelo túnel de luz que eu vivi naquele centro cirúrgico do hospital. E ali, como dizia, né, as fichas começaram a cair, né? Eu disse, meu Deus, então eu vivi isso. O que eu vivi, de fato, foi uma experiência de quase morte. Então, durante muitos anos, né, minha filha aí eu tinha 29, eu demorei pelo menos uns 4 anos, acho que quase uns 4 anos, para poder conversar com alguém sobre aquilo que eu tinha vivido. E aí eu fui conversar com um médico que me assistia e que também é médium, e aí foi quando ele, pela primeira vez, disse, olha, você teve uma experiência de quase morte. Que agora chama EQM, né? Depois, então, eu fui procurar entender isso um pouquinho mais, foi quando me despertou, né, a curiosidade de passar a frequentar um centro espírita, foi quando eu morava ainda, nessa ocasião eu morava em Piatã, e aí eu passei a frequentar o La Harmonia, e fiz o curso básico do Espiritismo. E aí, fazendo o curso básico, é que a gente vai abrindo um pouco essa percepção, né, desse processo, do que é o EQM, do porquê que isso aconteceu. E eu diria assim, que foi um divisor de águas, né? Era uma Ana Cláudia antes e uma Ana Cláudia depois. E a gente sabe que é algo tão impactante que depois dessa experiência, eu senti a necessidade de mudar em muitas coisas, né? E aí foi quando eu acho que eu me dediquei mais ainda a fazer alguns trabalhos sociais, embora eu já fizesse antes, fiquei afastada por um tempo, mas depois, né, a gente vai voltando ao voluntariado, vai, né, retomando algumas práticas e algumas atitudes mais humanísticas, que eu acho que é isso que fazem com que tenha valido a pena aquele, como diz, aquele vale nova vida, né, que você recebe ali na hora dessa Aquela experiência. sacudida. Aquela Sim, sacudida. e que sacudida, né? Eu quero só fazer uma Claro, colocação. A importância da mídia, né, do esclarecimento. Né? sim. Você veja, né, como o filme, eu fiz a colocação aí sobre, Uhum. abriu a sua mente para uma coisa que já havia ocorrido, Isso, né? Um verdade. entendimento que você, na realidade, uma situação que você havia vivenciado, não é? Isso. Mas você não tinha chegado à conclusão ainda do que realmente seria. E o melhor é que depois de você ter essa constatação, você conversou com um médico que lhe Uhum. explicou, um cientista, não é isso? Um cientista que Exatamente. explicou a você, né, que era realmente uma experiência de EQM. E hoje Isso. há vários livros, que pode ser que alguém Muitos. esteja aí conosco, aí nos assistindo, que Isso. existem hoje vários livros de elucidação sobre o tema, além Exato. de filmes, né? Mas existem também muitos livros, e não necessariamente espíritas. Uhum.
São livros Muitos livros científicos, né? Livros científicos. de médicos, inclusive com Isso. estudos sobre crianças que também relataram, né, essa experiência, né? Outro dia eu estava assistindo, outro dia não, já tem algum tempo, assistindo um vídeo em que o médico o pediatra, ao perguntar para uma criança que tinha tido a experiência de quase morte, perguntou se a criança lembrava de alguma coisa, se ela podia relatar, e aí ela virou-se para o médico e disse assim, mas o senhor quer que eu fale antes ou depois de eu sentar no colo de Cristo? Né? Então, assim, ela viveu aquilo e ela trouxe com uma pureza, uma simplicidade tão grande, né, que essa frase, para mim, já ficou caracterizado que ela, de fato, viveu essa experiência, né? Tem Então, um filme, Aninha, me deu umas olhas. Tem um claro, filme, eu esqueci o título agora, eu não estou me lembrando se é um milagre, uma coisa assim, milagre de Deus. É uma criança que os pais eram evangélicos. uhum, E ele teve uma experiência ele teve o Mistério da Libélula também, me lembraram aqui agora também, que é importante, mas esse menino, os pais eram evangélicos, você veja a necessidade. E quanto a fatos, Ana, não há argumentos, não é isso, verdade? isso. Fato, as constatações, eles vão além do processo religioso. Você pode Muito ser, isso além, é uma muito coisa além. além. Isso não quer A- dizer é porque você é espírita, não tem nada a ver, porque você é espiritualista, não tem nada a ver. Isso é é, uma coisa o que a EQM é um ciência processo biológico, é um biológica. processo biológico, né? É feito todo o procedimento científico da medicina para fazer o ressuscitamento. Agora, a linha tênue que ainda se tem estudado é assim, o que fica no registro cerebral se naquele momento você estava, entre aspas, morto e foi feito um ressuscitamento? Por que a gente lembra? Né? Então, isso é que está se estudando, mas assim, o processo em si já não se tem dúvidas. Ele é um processo biológico e de fato existe o ressuscitamento, que é todo esse processo que não é espiritualista, é um processo biológico de você entrar com uma intervenção de um medicamento, de uma massagem cardíaca, de você entrar com um choque e outras, né, possibilidades para poder fazer o corpo retomar ao ritmo e à vida biológica. Então, essa fração aí de tempo em que a gente está desconectado do corpo biológico, mas o corpo espiritual, ele continua presente e ele traz essa memória. A gente sabe o seguinte, assim, depois que eu comecei a estudar um pouquinho, é que quando o indivíduo vive uma experiência dessa, mas que ele não lembra, né? Ou seja, como se nada tivesse acontecido, isso foi de fato só um processo biológico, né? Em que ele fez o ressuscitamento e pronto, e voltou, o coração voltou a bater. Mas quando isso remete a uma experiência espiritual de você, né, como essa, né, de eu me ver numa maca e a partir dali viver quase que passar para o outro lado e poder voltar, isso faz toda a diferença, porque é ali que um novo ciclo se inicia. Então, eu acho que essa dinâmica aí que eu vivi me fez, de fato, agir com as pessoas, até em casa. Às vezes a minha secretária, ela diz assim, nossa, mas você era muito chata, você implicava com tudo, reclamava de tudo. Eu acho que depois desse fato, não só esse, né, alguns outros acontecimentos, porque aí depois, aos 38 anos, eu tive um CA de mama. Então, assim, eu acho que toda essa sequência de acontecimentos e de créditos que a gente vai poder tendo para, assim, se deparar com uma doença e poder avançar, crescer e se aperfeiçoar, eu acho que isso aí é uma dádiva, de fato, assim, é um presente de Deus e que a gente só tem que agradecer. Quaisquer que sejam as circunstâncias, né? Eu diria assim que para mim hoje isso fica como uma grande lição.
Se eu tenho pouco, eu agradeço. Se eu tenho muito, eu agradeço também. Se hoje eu estou empregada, eu agradeço. Se eu estou desempregada, eu agradeço também, porque tudo isso acontece para que a gente tenha a nossa evolução, né? Na abundância ou na carência, né? A gente sempre vai ter essa oportunidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de sermos um pouco mais humanos, né? Um pouco mais sensíveis a essa delicadeza que eu digo assim, essa delicadeza da vida, porque é isso aqui, assim, é um estalar de dedos e que tudo pode, né, a gente fazer aí a travessia a qualquer momento. Então, que a gente saiba reconhecer isso como uma dádiva, como uma bênção e agradecer a cada dia, né? Quando me perguntam assim, nossa, Ana, mas como é que você está se virando aí? Você está 9 meses desempregada? Eu digo, olha, eu estou vivendo um dia de cada vez, né? E você falou, né? Ah, você é atleta. Eu digo, ó, o vir a ser atleta está sendo uma consequência, porque é uma forma de eu ocupar minha cabeça, né? Eu voltei, na verdade, a sair um pouquinho mais de casa já no final de setembro, porque até então, nessa quarentena toda, eu fiquei totalmente isolada, né, dentro de casa e sem ter realmente muita interação. Aos pouquinhos é que eu fui saindo, mas assim, sempre fazendo alguma coisa individual, nada de muita gente junto, porque mesmo quando eu saio para remar, o grupo, né, já se mantém distante um do outro. Então, assim, eu acho que essa condição que a gente tem de ressignificar a vida algo que, quando a gente se depara com uma experiência como essa de quase morte, a vida passa a ter um sentido muito diferente. A gente vive intensamente cada momento que a gente pode viver, porque a gente dá um valor enorme à vida, enorme. Né? Aquilo que antes, né, a gente podia até saber, mas não com tanta clareza, diante de uma experiência de quase morte, tudo passa a ter uma intensidade muito maior. E é assim que eu me sinto, sabe? Acho que foi um merecimento, foi uma forma de eu poder realmente criar a minha filha, que hoje tem 24 anos, né? Mas nunca deixa de ser um bebê, mas aquela fala, né, de dizer, mas meu Deus, minha Nossa Senhora, eu não posso ir ainda, eu tenho um bebê, né, para criar, eu tenho um bebê que precisa de mim. Então, esse sentimento de que não só ela, mas quantas outras pessoas precisam da gente também, né? Então, isso fez com que eu saísse daquele momento com uma outra visão e com uma outra forma de agir socialmente, né? Muito mais responsável, muito mais cuidadosa. Se eu já apreciava a natureza, mais ainda depois disso, porque a gente sabe que a vida é simples, a gente é que complica muito, né? Então, quanto mais a gente puder ir se desapegando, né, das coisas materiais e da gente poder viver um dia de cada vez, né? Eu digo sempre o seguinte, se você não pode fazer o bem, não faça o mal também, né? Então, assim, vamos criando oportunidades para a gente fazer o bem às pessoas, que eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui, ajudando, acolhendo, cuidando e multiplicando a vida, né, levando a vida, a alegria para as pessoas que precisam. Fazer disso realmente um propósito. Né? Então, assim, acho que essas experiências me levaram a ressignificar de fato, assim, a minha vivência, a minha vida depois desses fatos, né? Principalmente, eu digo assim, que Deus já me deu pelo menos 3 grandes chances, né? Que foi essa, quando minha filha Carol tinha 6 meses, aos 38 anos, quando eu tive o câncer de mama, e também por cirurgias de coluna que eu precisei fazer. Então, se hoje eu estou
praticando esporte, eu estou podendo estar em contato com a natureza, minhas filhas criadas e a vida, né, seguindo, é só gratidão, gratidão, gratidão sempre, porque a gente também tem a contrapartida de poder estar ajudando pessoas e cuidando de pessoas. Eu estou ouvindo você falar, eu estou com vergonha. Por Meu quê? Deus, porque, meu Deus, você falando que cirurgia de coluna, cirurgia de quase morte, as pessoas às vezes não entendem que, por vezes, e na maioria das vezes, a doença é a cura. É, O sofrimento é a mola que vai me impulsionar para frente. Eu vejo você fazendo ciclismo, remando. Olha as coisas que você faz. correndo. Correndo. Você corre, você faz ciclismo, você rema, faz surf. Eu disse, rapaz, que mulher maravilhosa. Eu já tinha dito, Olha, você é maravilhosa. Você veja, com certeza, as pessoas que estão nos assistindo neste momento, você está sendo uma mola propulsora, você está sendo um exemplo, inclusive, para pessoas superarem, né? Superarem as suas dificuldades. E com sim. certeza, muitas das pessoas que estão lhe escutando nesse momento, que estão nos ouvindo, estão vendo, puxa, a minha problemática não quer dizer nada. E eu estou aqui parada. Então, é Uhum. ótimo esse relato seu, que está dizendo assim, levanta da cadeira, né? E vai viver a vida. Não é isso, Ana? É verdade. Eu posso dizer assim, com muita alegria, né, que essa gratidão por tudo que eu estou vivendo e pela condição que eu tenho hoje. Hoje eu estou com 53 anos, eu já fiz 16 cirurgias. Além dessa experiência de quase morte, eu tive um câncer de mama que me tirou, vamos dizer assim, me tirou do circuito por quase 2 anos. Então, eu digo que aos 40 anos, foi o primeiro ano da minha nova vida, né? Porque eu tive aos 38 e aos 40 que eu voltei para a vida novamente, porque eu fiquei 2 anos cuidando de mim. Foram cirurgias, quimioterapia, radioterapia, e a gente só tem uma certeza de que tudo isso passa. E aí vieram mais cirurgias, coluna. Hoje eu tenho 12 parafusos na coluna e graças a Deus que a assistência médica, o plano cobriu tudo. Isso, né, é uma dádiva. Então, hoje, quando eu busco manter o meu corpo ativo, é porque é uma necessidade que a gente tem de cuidar, não só do espírito, cuidar desse corpo que a gente, né, aloja aqui, que a gente vai guardando coisas. Então, assim, eu espero que, de alguma forma, essa experiência possa ser algo que impulsione alguém a fazer diferente. Eu nunca fui de falar muito dessas experiências, porque algumas pessoas acham assim, você fica aí se vangloriando. Eu disse, não é uma questão de eu estar contando vantagens, mas assim, de eu falar de algo que para minha vida fez e faz muita diferença. Porque nesses últimos 13 anos, eu ressignifiquei tudo. Era uma pessoa que trabalhava 12 horas, 14 horas por dia. E aí você vai adoecendo e o seu corpo vai te dando os sinais de que aquilo que você fazia já não dá mais para continuar sendo feito da mesma forma. Trabalhar, sim, mas dentro de uma outra racionalidade, com um outro ritmo, dividindo as atenções, né, para todas as pessoas do seu convívio. Isso envolve família, amigos, mas envolve também o seu lado interno, assim, você com você mesmo, envolve o esporte, envolve você se dar o seu tempo. Então, hoje, principalmente agora, acho que nessa pandemia, algumas pessoas se viram no momento de dizer assim, e agora, eu vou fazer o quê? Né? Porque eu não posso estar na rua, eu não posso estar ocupado o tempo inteiro, eu posso estar ocupado aqui, em home office, trabalhando, né? Eu tenho aquele tempo, só que a minha ocupação comigo mesmo, ela pode ter
ficado um pouco esquecida. Outras pessoas, de fato, não têm tempo porque passaram a acumular muitas tarefas. Então, a gente tem duas e muito, ou muito mais possibilidades de como as pessoas têm se comportado durante essa quarentena. Mas o fato é que as pessoas estão emocionalmente muito doentes, né? Seja pelo próprio estresse do acúmulo de tarefas, seja pelo estresse da ausência de relacionamentos, da ausência do autoconhecimento, da ausência do contato, né, de poder estar conversando, falando com pessoas, e de poder olhar para si mesmo. É muito assustador, né, para algumas pessoas ainda, olhar para dentro de si mesmo. Então, essas experiências todas que a gente vai acumulando ao longo da vida, nos levam a um processo de escuta interna mais ativa, mas que isso também precisa reverberar, isso precisa não só ficar com a gente, mas, né, vir para fora, né, e se transformar no propósito, que a gente alcance outras pessoas com um pouquinho que seja, porque a gente pode não saber muito, mas o pouco que a gente sabe da gente já ajuda alguma outra pessoa que sabe muito menos sobre si próprio. Então, essa interação, trocar, a escuta, poder falar das suas experiências, né? Por isso eu me propus a falar dessa experiência, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre aquilo que a gente viveu e sentiu e o que mudou depois disso, para alguém isso vai fazer um sentido, né? Pode ser indiferente para outras pessoas, mas para alguém isso vai ter um significado, isso vai ser sabe aquele clique assim que vai dizer, poxa, mas por que que eu não olhei isso antes? Ou por que que eu vou olhar isso aqui daqui para frente? Então, eu acho que toda troca é importante para a gente crescer. Eu agradeço assim imensamente aos ensinamentos que eu tive lá no Centro Espírita, né, que eu frequentei o Centro de Adenauer. Hoje, se você me perguntar se eu tenho uma religião, eu não sei dizer, porque assim, eu tive uma formação católica, tenho as minhas curiosidades e fui estudar um pouquinho do espiritismo, e estou messiânica, né, embora não tão Maravilha. ativa, né, mas são linhas espiritualistas. Eu acho que esse é o sentido da vida, da gente se espiritualizar e compreender que nós somos espírito, né, e que a gente está aqui só de passagem. O que eu acredito que é que para você se enriquecer, você não precisa ter uma religião. Você não Não, precisa ser religioso. Você precisa ter conhecimento isso. de quem você é, o que você está fazendo aqui. Você veja, a mensagem que você trouxe, que você falou, vai ajudar muitas pessoas. No momento, você acreditou e foi atrás dos ensinamentos que se discursionou para você, para lhe fazer entender o que foi que aconteceu com você, né? Isso. Que gerou uma força que até você, eu acredito que não sabia que tinha, né? Com E, certeza. na verdade, acho que nem você sabia que tinha essa força que nós temos e que, por vezes, nem nós acreditamos e deixamos passar Verdade. batido, né? Essa coisa chamada vida é um Uhum, presente tão grande, uma oportunidade tão fantástica de uhum, aprendizado para nós, espíritos, que precisamos desse avatar, né, é chamado isso. corpo físico, daqui está, fale, Helena. Uhum. Eu acho que essa forma da gente poder retribuir para a sociedade, isso no ambiente de trabalho, com os amigos, com os vizinhos, qualquer lugar que a gente esteja, eu acho que é essa forma de eu restituir, de devolver a contrapartida de tudo aquilo que eu pude ter lá atrás, né? Então, assim, esse propósito é algo que, se cada ser humano hoje
passar a buscar, a entender melhor qual é o seu propósito de vida aqui nessa, né, nessa passagem. Eu acho que a gente vai acumulando os créditos, né, positivos aí para poder fazer uma evolução, de poder fazer o retorno, né, numa outra condição mais evoluída e de mais luz, para poder também compartilhar essa luz, né? Então, eu acho que essa coisa da religião, de fato, depende muito do que a gente busca conhecer, de ter esclarecimentos das nossas convicções, mas principalmente daquilo que a gente bota em prática, né? Porque não adianta também só ficar teorizando e aí? Eu faço o que com isso que eu aprendi? Eu faço o que com isso que eu sei? Se eu não, né, não devolvo para a sociedade um pouquinho, né, de todas essas chances, um pouquinho de todas essas oportunidades que eu tive. Então, eu acho que a gente precisa sim, né? E a pandemia veio agora para nos mostrar o quanto nós somos pequenos, né, diante das coisas e que a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estudar, conhecer, enfim, está fazendo bem mesmo, mas lembrando sempre daquela passagem de quando a gente está no avião, a gente recebe a informação de que havendo uma despressurização, que as máscaras cairão e que a gente deve colocar primeiro na gente para depois socorrer a pessoa que estiver ao lado. E acho que essa é a essência da vida, assim, a gente saber cuidar da gente mesmo para podermos cuidar dos outros. Isso foi algo que ficou assim muito forte depois dessas experiências em que passei por cirurgias, eu que me julgava tão, entre aspas, assim, tão autossuficiente, né, passei a depender totalmente de todas as pessoas, né, seja pela cirurgia da mama, seja pelas cirurgias da coluna, seja depois dessa experiência, enfim, a gente precisa sempre uns dos outros. Então, essa troca é essencial para a gente crescer, para a gente se tornar mais humano, para a gente se autoconhecer e fazer o pouquinho lá, né, do que Deus nos ensinou, né? Vamos fazer o bem, que acho que esse é o mínimo que a gente tem como missão aqui nessa vida aqui, pelo menos nessa passagem. E como essas experiências de EQM nos comprova, até cientificamente, a vida após a vida, né? A gente percebe com clareza que nós somos espíritos encarnados. Então, aquela luz que nós vemos, e tem mais. Tem pessoas que ultrapassam a luz, que tem conversa. Você citou a fala do menino, conversa com seres que já estão do outro lado. Divaldo, eu assisti uma palestra faz tempo, Divaldo, quando ele fez uma cirurgia de coração, e ele teve uma experiência de quase morte. E a situação dele se complicou, já faz anos, né? Ele já está aí com várias moratórias, né? Já está com 90 e algum tempinho aí. Então, ele disse que, de repente, ele viu uma luz e chegou até ele a mãe dele. Nossa. Aí ele fez assim, mãe, aí ela, meu filho. Aí ele disse assim, será que eu desencarnei? Não, eu acho que eu não desencarnei. Porque Joana me disse que quando eu desencarnar, será ela que veio me buscar. Então eu acho que eu não desencarnei. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Meu filho, é que você está na minha cirurgia. Aí mostrou ele, eu sei, eu vim fazer uma cirurgia. E aí estão vendo se você fica ou se volta. Aí ele fez assim, está em reunião. Ele falou, mãe, o que é que a senhora está fazendo aqui? Corra, minha mãe, vá fazer parte dessa reunião, porque a mansão do caminho precisa de mim. Quando ele acordou, isso era tão claro, entendeu? E de repente ele
teve aquele sacudidão, né? A mãe disse que voltou, disse assim, disseram que você vai passar mais um tempo por lá. E ele retorna. Então, e depois disso, já faz tanto tempo, ele teve, né, tanta tarefa para fazer. Né? Então, são moratórias que a espiritualidade nos proporciona para que a gente seja um ser melhor, inclusive conosco mesmo, né? E com os outros. Não que a gente que se torne tem. perfeito, eu acho que não. Assim, claro. A gente é cheio comete muitos erros. Quantos erros eu já cometi, quantas falhas, né? Quantas coisas erradas, inadequadas a gente faz. Mas eu diria que, pelo menos, se a gente parar e se der conta dessas coisas que a gente errou, que fez besteira, né? E poder perdoar, poder consertar, ou simplesmente não repetir, né, dizer, pô, errei, então daqui para frente essa experiência eu aprendi, não vou repetir, né, e eu acho que isso também faz a gente ir se melhorando, né, nós não somos seres perfeitos, mas que a gente esteja atento a esse caminho, né, de poder ir consertando aquilo que é possível, pelo menos não repetindo mais aquelas coisas que eram desconfortáveis e inadequadas. É maravilhoso. Tem um médico que ele tem um livro, esse livro, ele não sei se já ouviu falar dele, é Ian Stevenson, Dr. Ian Stevenson. Ele é um psiquiatra, ele é canadense, inclusive, e tem um livro dele, 20 casos sugestivos de reencarnação. E ele cita também muitos casos de EQM. Quem seguia muito ele era o Dr. Hernani Guimarães, um dos responsáveis de trazer essa notícia de Dr. Ian Stevenson. Muita coisa dele boa. É um livro muito bom, eu tive a oportunidade de ler. É o único livro que está em português dele, né? Os outros eu não sei se já tem alguns em português, mas esse 20 casos sugestivos de reencarnação é muito bom. Ele fala em muitos casos de EQM também. E as pessoas que não acreditam na vida após a vida, em frente de uma situação dessa, mudam. Eu não falo o seu caso, né? Você já veio, você era católico, você acreditava em Maria, Mãe de Jesus, que é um ser iluminadíssimo. De processo religioso. Maria, Mãe de Jesus, ela é tarefeira das zonas umbralinas, ela recolhe irmãos, ela é conhecida no meio espiritual, pelo menos temos notícia dela por alguma literatura, e para trazer Jesus tinha que ser realmente um ser, né, de uma luz fantástica. Não seria qualquer corpo que geraria um espírito de uma evolução tão grande como Jesus. E quando eu falo do Mestre Jesus, né, esse ser que dividiu a humanidade em duas antes e depois dele, né, isso por aí já é uma situação, né, um ser que não é um ser comum. Ele não dividiu mesmo. Antes e depois dele. Então, esse ser, e eu não vejo ele como ser religioso, as religiões abraçam este ser que é universal. Isso. Cristo não tem, não tem processo religioso, não tem. Ele é um ser que veio aqui nos dar a receita do bolo. Ele vai fazer isso. Você imagina o sacrifício que esse ser fez, como ele vem engrossando o perispírito dele para chegar até nós. Não foi compreendido, era uma época difícil, onde ele com certeza teve vários embates psicológicos, inclusive as pessoas não entendiam as coisas que ele estava falando, até hoje ainda não entendemos. Porque falamos muito dele, mas é tão difícil seguir. Isso. Viver a essência do que ele pregava realmente não é fácil, né? Viver a mensagem dele. Então, essa coisa das religiões ter
abraçar esse ser da Igreja Católica. Isso é uma coisa terrível. Eu acho isso terrível. Eu acho que ele é um ser crístico. É um ser que veio nos mostrar o caminho da luz. Se a gente for ver... Interessante, Iracema, que depois desses anos todos que eu fiquei calada, porque eu não comentei isso com ninguém, acho que a maioria das pessoas nem sabem, até na minha família eu não tocava nesse assunto, e aí, anos depois, eu fui perguntar ao padre da paróquia que eu frequentava perto da minha casa, e ele disse, mas essa coisa de espírito não existe, isso aí você deve ter sonhado. Então, assim, com todo respeito, né, mas assim, naquele momento, eu não tive respostas, né, do catolicismo, né, o catolicismo me dava outras respostas, mas não essa que eu estava buscando. E aí foi quando, através de um filme, né, se abriu a necessidade aí de poder estudar e conhecer um mínimo. Eu não me considero estudiosa, não, foi só um período que eu frequentei para estudar, entender aquilo, e aí, obviamente, outros aprendizados vêm, né? Como tem agora novos aprendizados na messiânica, mas a essência é divina. Então, assim, essa centelha divina que cada um de nós tem em si próprio, que eu tenho em mim, que você tem em você, que nos torna semelhantes e que, portanto, faz com que a gente procure ser uma pessoa melhor a cada dia, porque é esse o nosso propósito, se a gente está aqui alinhado assim, né, com os preceitos divinos, e ele se sacrificou por nós, então esse é o caminho. Se bem, viu, Ana, que hoje já tem dentro da Igreja Católica alguns tarefeiros da Igreja, alguns padres, já discutiram um pouco isso. Que tem uma outra visão. Tem, verdade. Uma outra visão. Porque, na realidade, isso é científico. Isso. Então, eu me lembro... Fale, Aninha. Não é isso, quanto mais o Espiritismo tem evoluído, buscando na ciência, na biologia, na físico-química, enfim, todos os processos científicos para estar comprovando as suas, entre aspas, teorias, isso vai realmente dando muito uma concretude para que as pessoas tenham mais argumentos para compreender na prática, né? Então, assim, não é algo do nada, né? São relatos, são pessoas, são espíritos que falaram nessa encarnação, ou encarnados ou desencarnados, mas que expressam seus sentimentos, que nos ajudam a compreender tanta coisa que existe no universo e que a gente ainda está bem longe ainda, né, de compreender não tudo sabe isso. De nada. Não sabemos de nada. Eu percebo, às vezes, assim, eu digo, meu Deus, nós somos tão pequenos. Muito. Frente ao universo. Universo de energias várias. Isso. Que não chega à nossa compreensão. São tantos seres que interagem conosco em sonhos, em insights, em intuições, e que nós nem acreditamos que aquilo está acontecendo. É coisa da minha cabeça. Então, são tantas energias sutis que a gente não conhece e que a física quântica está aí para também comprovar isso, né? O que nos atrai para algumas coisas e que nos repele de outras. Então, isso aí, hoje a gente consegue explicações, entendimentos, desde que a gente queira alcançar esse nível de compreensão, né? Mas é extremamente complexo. Acho que a gente se abra, né, para entender quem somos nós. Né? Saia daquela caixa fechada, aquilo ali. Você tem a capacidade de sair daquele quadrado para se enxergar. Eu, como a maioria de nós, né, somos fruto de uma família, nascemos, né, reencarnamos, vamos dizer assim, em uma família católica. E a minha mãe era católica, apostólica, romana.
Naquela época era assim. As missas eram em latim, ainda Oh, naquela época. nossa. Mas era assim que era a coisa. Né? Você vê Chico Uhum. Xavier, a história do filme de Chico, né? Como se Sim, sim. faz, né? Você veja os choques que tinha, e ele com aquela paciência toda, e ele era amigo do padre, e o padre não entendia as evidências que ele Uhum. falava, coisas que não tinha como não se acreditar, não é? Mas o padre, ele tinha aquela formação que ele não se deixava, não, não pode ser. Uhum. Ele não podia ter, a cabeça fechada não podia ser. E Chico provava, ele tem amigos teus aqui e tal, mas é difícil. Uhum. Eu nasci na família católica, apostólica, romana, eu estava falando. E já desde cedo eu já tinha interação com a equipe espiritual. Minha mãe morreu, eu tinha 8 meses, e com 1 ano eu já andava atrás dela, ela já vinha conversar comigo. Vamos imaginar que uma mãe, né, Uhum. quando encarna muito, deixa um filho muito pequenininho, olha o seu caso, né? E desencarna Aham. mesmo, Pois né? é. Ainda se sente muito ligado, no caso, foi o caso dela, ainda ficou um tempo, e eu a percebia. Então, Uhum. eu a percebia e fui crescendo e percebendo, e as tias, que também eram muito católicas, a avó, e foram achando que tinha alguma coisa estranha naquilo ali. Aham. Então, com o tempo, eu fui percebendo que eu percebi uma coisa que as pessoas não percebiam. Eu era sensitiva. Então, eu não queria ser católica, porque eu achava que tinha Uhum. umas situações aí que se chocavam com coisas que eu não entendia, É mas que isso. eu via, né? Uhum. Então, com os meus relatos. Então, hoje em dia, as pessoas, porque você é espírita. Eu fui ser espírita já nos anos 80. Eu já tinha me casado, tudo. Eu sou sensitiva. Eu queria, foi a mesma coisa que você foi buscar respostas nos anos 80 Uhum. através de uma amiga minha. Eu sempre falei com espíritos. Eu, aos Uhum. 10 anos, me sentei embaixo de um pé de caju, de um cajueiro, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu acho que Deus esqueceu de fechar um buraco na minha cabeça. Por isso que eu vejo que as pessoas não veem, entendeu? Eu, E hoje, eu, ó, tava, você aí com essa missão enorme aí, desafiadora, hein? eu pegava a folha, eu me lembro, eu pegando a folha, eu olhando a folha e dizia assim, meu Deus, eu vi a folha, eu vi a áurea da folha. Eu tinha 10 anos. Tinha um espírito na minha frente conversando comigo. Uhum. E, e a gente falava mentalmente. Eu me lembro que eu, com uns 10, 11 anos, eu fui falar com o espírito. Isso quer o que o senhor quer? Ele fez, cala-te. Quando se referires a mim, fale, pense. Eu comecei a aprender a falar mentalmente com os Mentalmente. espíritos. Tinha 10 a 11 anos. E lutei muito para que Uhum. isso também não acontecesse com os encarnados. Porque eu tinha essa coisa de repente, eu me sentia muito influenciada também. Aprender a cortar isso. Porque eu também tinha meu Uhum. momento, eu tinha minhas situações. Então a vida foi assim. E nos anos 80 eu fui ser espírita, porque o espiritismo me deu muitas respostas. Kardec, Sim. Kardec, Kardec é inteligentíssimo, pedagogo, várias línguas, Uhum. cientista, filósofo. E a forma que ele coloca, da colocação que ele fala, ele foi tão inteligente que ele buscou um pseudônimo, né? Não, nem colocou o nome dele e buscou, ele já era uma inteligência da época, ele já escrevia Uhum. sobre álgebra, sobre aritmética na época, lá na França, e ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, né, que não era o nome original dele, justamente para que ele, tentando separar, porque o espiritismo não é dele, tanto que o livro dos espíritos era a Uhum. resposta dos espíritos. Né? Ele teve essa oportunidade de conversar e escrever. E a partir daí ele escreveu o livro dos espíritos, que para mim
é um compêndio maravilhoso para quem quer entender alguma coisa. O Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, não é? Isso. É um livro inteligente e que ele fala que não é dele, é dos Espíritos. Como assim o Livro dos Médiuns é o livro dos evocadores? Você veja, coisa bem específica. Isso. Então, é muito bacana, muito legal quando a gente se reconhece Uhum. que nós somos muito mais do que o corpo físico, Muito, né? muito Nós mais. temos muitas outras possibilidades em nós. E essa luz que nos dá vida, né? Que faz o nosso corpo ele se energizar, ele existir, chamado espírito, que é essa energia que eu sou. Porque eu não sou Iracema, eu estou agora Iracema. Como você está, Ana, não Uhum. é? Nessa encarnação extremamente produtiva para você. Porque o sofrimento, ele é um aprendizado onde a gente aprende muito mais rápido até do que a encarnação inteira, né? Ele acende a nossa fé, que é essa força que nós temos e que nem acreditamos que temos. Uhum. Então, ele nos alerta para isso. E eu sou muito feliz eu já houve momentos na minha vida extremamente confusos. Extremamente confusos. Que é difícil você vivenciar dois mundos. Eu Uhum. acho que para qualquer médio ostensivo é difícil. Até que você começa a adquirir, através do conhecimento, da sua interatividade com a equipe espiritual, você consiga adentrar uma centralidade muito necessária para a existência e para a tarefa que você propicia fazer, né? Que você quer fazer. Diga. Uma observação que eu tenho aprendido assim, com todas as dificuldades, a gente não deve dar assento ao vitimismo. Claro. A cada doença, a cada dificuldade, a cada questão que a gente tenha, entender que isso veio, se veio para mim é porque eu tinha condição de segurar essa onda, né? Então, é saber o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Então, assim, de um modo geral, eu acho que a gente não deve entrar nesse lugar, né? Ou dar lugar a esse vitimismo, mas de enxergar, primeiro, agradecer por isso que a gente está tendo a oportunidade de viver, de experienciar, porque a partir daí a gente tem uma oportunidade nova de ressignificar, de aprender, de transmutar e poder fazer a vida andar para frente, né? Vivendo aí um dia de cada vez, porque a gente vai conseguindo consolidar esses aprendizados eu diria que um pouco mais de sabedoria, né? E Mas é o com que nós levamos. simplicidade. É o que nós levamos daqui, né? As coisas que a gente, Só as isso que a nossas gente experiências, leva. né? As nossas experiências. E quando você é conhecedora disso, né? E você, que maravilha, você falando aí, você está permeando, né? Vários conhecimentos, né? Que maravilha. Eu fico muito feliz em ter você Obrigada. conosco. E com certeza a gente vai estar junto outras vezes. E quando voltar ao centro também, né? No Com momento certeza. não está sendo possível ainda, mas que nós vamos retornar sim. Estamos aí vendo, né, esperando aí o que é que a gente pode fazer. Então, eu sou Claro. assim muito feliz em ter você. E hoje é quinta-feira, é o dia que a gente faz é, a nossa vibração com a água. Como eu estava falando, nós somos energias, não é Isso. verdade? Nós somos energias e interagimos uns com os outros. Eu Uhum. sempre falo que através. Obrigada, Marilda, fico muito feliz. Marilda é uma pessoa que está aqui e ela teve o desencarne de uma irmã e ela falou comigo hoje. Que bom, Marilda, que você está aqui conosco. Porque essas palavras, gente, consolam. Consolam. Uhum. Em vez de você ficar chorando, o ideal é que você busque um Uhum. consolo, você busque um conhecimento, porque a pior coisa que a gente pode fazer para um desencarnado é ficar lamentando o tempo Aham. inteiro porque Isso. ele desencarnou.
Porque, É em deixar ir. primeiro, é deixar ir. É deixar ir. Por vezes, até, isso é uma coisa meio egoística, isso. Sim. Porque nós não temos a vida de ninguém em Uhum. nossas mãos, não é? Então, nem nossos filhos são Nem a nossa nossos. própria. A gente não tem nem a nossa própria. Não, Uhum. né? Então, nós estamos aqui, não sabemos quando retornamos. E nem É. as pessoas ao nosso redor, né? Em que momento necessário eles retornarão. Sabemos que devemos agradecer sempre. Então, eu convido agora, Aninha, você e todas as pessoas que estão aí, que queiram entrar nessa frequência, nessa vibração que nós fazemos com os nossos irmãos espirituais, a partir desse momento agora. Eu sempre gosto de colocar uma musicazinha aqui, até para que as pessoas procurem se conectar. Estamos todos juntos, porque o que é que eles fazem? Eles geram uma frequência e, através dessa frequência, nós interagimos. E Então, cuidamos, né? esse, Cuidando. Cuidando das esse, pessoas. esse nosso irmão, o Fernando Rodolfo, ele trabalha conosco há alguns anos. Ele trabalha conosco na parte de magnetismo. Você vai ter oportunidade de ir lá, você vai conhecer esse trabalho de energia que nós fazemos. Nós equilibramos as energias das pessoas através do tato magnético. Nós seguimos o Jacó Mello, que é o nosso mestre aqui encarnado, e nós trabalhamos com magnetismo já desde o início do centro. O Centro Fraterno existe há 18 anos. Então, nós já iniciamos já com esse propósito de trabalho de magnetismo. E Muito hoje bom. nós temos ajudado a muitas pessoas a equilibrar muitas pessoas. Então, o trabalho com pessoas com depressão, síndrome de pânico, é um trabalho que tem dado resultado muito bom. Crianças hiperativas, é um trabalho muito bom. Não estamos podendo fazer fisicamente. Então, esse nosso irmão, o Fernando Randolfo, ele nos pediu que após a live, as pessoas que assim quisessem entrar nessa frequência, está sendo criada agora, Perfeito. porque nós geramos essa frequência, e ele convida alguns irmãos espirituais para que esteja com ele. Nós temos um amigo espiritual, Ana, chamado Flecha Ligeira, que é um irmão de muita luz. Ele se apresenta na forma de um índio, e ele está conosco acho que desde quando eu era adolescente, que a gente já sentia as vibrações dele. E em 2000 acho que muito antes dos anos 2000, ele já estava conosco, nos anos 90. Eu passei 7 anos na Umbanda, viu? Na Umbanda esotérica. E Quantos aprendizados. eu tenho conhecimento dessa energia. Eu sou feita mesmo de buri de água, buri de fogo, buri de terra. Trabalhei com as flores. Lá nós trabalhávamos com flores, frutas e ervas. E quando nós, em 72, o nosso irmão Flecha Ligeira nos chegou dizendo que nós iríamos fazer parte de um trabalho que já nos aguardava. E eu, claro que eu imaginava que fosse um centro de Umbanda. Ele fez, não, vai ser um centro espírita e vai ser kardecista. Eu disse, o quê, meu irmão? Eu saí da Umbanda agora. Ele fez, pois é, agora você vai estudar. E aí nós começamos a estudar e ele me mostrou um centro fraterno antes de existir. E a minha resposta foi, eu não tenho capacidade para isso que o senhor quer. Aí um outro apareceu, que é o Astemox. E o Astemox, ele nunca, Ana, reencarnou aqui no planeta. Ele, podemos dizer, que é um extraterreno, que trabalha conosco. Ele nunca reencarnou aqui. E ele também nos ajuda no trabalho da casa.
Que maravilha. Então, podemos dizer que o Colégio Ligeiro é o médio das Temox. É quem passa as mensagens para a gente, que ordena a nossa casa. Quando nós iniciamos, eu sabia os 5 ou 6 espíritos. Hoje eu não tenho noção da quantidade de espíritos cada vez maior que chega para essa tarefa abençoada. O voluntariado cresce cada dia mais. Estamos aprendendo. O nome não é centro espírita, que é um centro espírita, mas o nome não é centro espírita. É centro fraterno, luz e caridade. Nosso mentor nos fala que antes de qualquer processo religioso, nós precisamos aprender a ser irmãos. Essa daí é uma necessidade interior que nós temos, assim, fortemente. Então, a partir de agora, vocês que quiserem entrar nessa frequência, vocês que têm algum ente querido que retornou ao mundo espiritual, vibre por ele agora. Vocês que estão sofrendo de alguma doença física, coloque uma água, um copo, uma garrafa. Vocês que queiram vibrar por alguém, coloque o nome da pessoa embaixo da garrafa de água, do copo da água. A água, ela transmuta as suas moléculas através do nosso pensamento. Isso é um trabalho também reconhecido. Nós podemos muito, muito mais do que o que acreditamos que podemos fazer. Então, irmãos, vamos fazer isso? Vamos entrar nessa frequência de vibração nesse momento. Com certeza. E primeiro a fazer é acalmar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, nos conectar com os irmãos espirituais, agradecer a Deus, ao Pai Criador da vida, pela oportunidade que temos nós de estarmos juntos, de gerar esta frequência de amor, de puro amor de Deus, que vem, pois, através de tantos irmãos espirituais. E em frente deles, Jesus, o Mestre, amigo e irmão, que vem também iluminar os mentores, amigos, os irmãos espirituais que congregam nesta frequência de amor, nos ajudando na centralidade, no equilíbrio em prol da saúde física, mental, espiritual. Para os que aqui no planeta ainda têm, pois, o caminho a seguir. E para aqueles que retornaram à pátria espiritual e que amparados estão, porque a luz do Pai está em cada um de vós. Despertem, pois, amigos queridos, essa força da fé, tão falada agora, e que existe em vós, e faz, pois, o teu milagre agora. Acredita que tudo podes, aquele que crê. Alarga o teu pensamento, te envolve na tua fé, que ela envolve no do teu irmão. E assim, cria-se, pois, uma roda de amor, de energia de pensamentos que vão além paredes e além distância. Não há barreiras. Pensas, crê, tens fé, mas tens fé e acredita no que pensas. Alarga a tua fé. Permita-se envolver pelo puro amor de Deus, por tudo vós. Se quiser, o amor do Pai, não importa onde tu estejas, permita-se envolver neste amor de Deus, que gera essas frequências
de energias que chegam até vós. Tendes fé, irmão. Nada chega a ti que necessário não seja para o teu crescimento. Cresces, pois, individualmente. E o teu crescimento e a tua luz reverbera no outro, clareando, pois, o caminho daquele que se deixa clarear. E, enfim, todos nós podemos juntos, irmãos espirituais, que todos nós somos, encarnados e desencarnados, gerar uma frequência de amor e que este amor abrace a todos nós. Que assim seja, irmãos queridos. Que assim seja. Pois é, Aninha. Essa Minha é a nossa gratidão mais uma vez a você por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Muito obrigada. Com certeza, a sua história vai servir como impulso e bálsamo para tantas consciências que necessitaram escutar essa sua história, que ficará gravada no Instagram, também no YouTube do Centro Fraternos de Caridade, depois eu coloco para você. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, a nossa sincera gratidão a vocês. Aqueles do Centro Fraterno, que estão em grandes números aí, né? O pessoal lá, os tarefeiros, que nos acompanha, por nós continuamos conectados, apesar de separados fisicamente, mas conectados de mentes, de orações, de vibrações. Então, nós só temos que acreditar. Sábado estaremos juntos novamente, Aninha. Fica com Deus, amém. Paz no seu coração. E nós é que te agradecemos. Fica com Deus. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.